dizer que a avaliação postural nada mais é, turma, que um GPS para você estar conseguindo montar aí a sua periodização de treino, né? A periodização de treino do seu aluno, obviamente. Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai olhar na avaliação postural? Qual que é a primeira coisa que a gente vai procurar na avaliação postural? Nada mais, nada menos que encurtamentos musculares. Bruno, tá, esse papo eu já sei, cara, de encurtamentos. Sim, beleza, você já sabe, mas talvez você não esteja dando a importância suficiente que deveria ter. Por quê? Os encurtamentos musculares, eles vão trazer, obviamente, desequilíbrios, eles vão trazer dificuldade na execução do movimento, eles vão trazer dificuldade nos resultados daquele grupo muscular e vão trazer, obviamente, possíveis lesão curto, médio ou no longo prazo. Então, os encurtamentos musculares, obviamente que a gente vai, eles vão ser detectados através de testes específicos. Então, por exemplo, tem testes adutores, teste de Trendelenburg, que é para glúteo médio, teste de glúteo, teste para flexores do quadril, teste para tudo. Ou seja, você tem que saber identificar esses testes, ok? Para conseguir identificar aonde que está a musculatura encurtado e onde que ela impacta. Lembra que a gente falou um tempo atrás aqui nas lives a respeito dos trilhos anatômicos? Então, aqui a gente começa a aglutinar as informações. Então, você identificou onde é que está o encurtamento muscular, você identificou qual o trilho que essa musculatura se encontra, você consegue entender onde que está o problema, o causador, onde que vai estar o problema desse encurtamento. Deixa eu só arrumar o microfone aqui que está me agoniando. Aí. E o que acontece? Quando você consegue identificar, a primeira coisa... Vamos trazer o mesmo exemplo que eu usei nessa live dos trilhos anatômicos. Você conhece alguém? Responde aqui pra mim no chat. Você conhece alguém que faz o stiff, que perde as curvaturas da coluna e fica olhando pra cima, ou se olhando no espelho? Você conhece alguém? Talvez até você faça isso. E por que isso acontece? Não é só por falta de consciência corporal. Não é só por causa disso. É porque, de fato, existem musculaturas que estão tracionando esse cara ali, não permitindo que o aluno faça o exercício da maneira correta. Então o encurtamento muscular, turma, não é simplesmente para você trazer um alongamento e pronto, não. É para você diminuir risco de lesão, é para você melhorar a execução do movimento, é para você trazer uma performance melhor para aquele grupo muscular. Ou seja, tem várias coisas que a gente vai colocando ali dentro desse item de encurtamento muscular. Fora isso, qual é o segundo ponto? O segundo ponto é, quando a gente tem um encurtamento, automaticamente ele traz um desequilíbrios musculares. Ou seja, você conhece o que é par antagônico? Fala aqui pra mim no chat. Você sabe o que é par antagônico? Todo mundo sabe? O que, de forma bem resumida e bem como é que eu posso dizer? Formal, vamos de um jeito bem formal aqui. Pares antagônicos nada mais é que musculaturas que fazem movimentos opostos. Bruno, como assim? Extensão, flexão, rotação interna, rotação externa. Ou seja, pares antagônicos são musculaturas que são antagônicas entre si e quando uma está encurtada, a outra geralmente vai estar fraca ou alongada e vice-versa. Quando essa está encurtada, essa geralmente vai estar fraca ou alongada. É regra? Não, mas geralmente isso acontece. Bruno, dá um exemplo. Vamos lá. Flexores do quadril e extensores do quadril. Muitas alunas não conseguem ter um glúteo bem desenvolvido. Por quê? Porque os adutores prejudicam, porque os flexores do quadril prejudicam. Então são musculaturas que seus pares antagônicos estão em desequilíbrios musculares. E quando a gente faz a avaliação postural, a gente consegue detectar esses desequilíbrios e conseguir identificar quais são as coisas que a gente tem que fazer, os alongamentos, os exercícios. E aí a gente já entra para outros dois pontos. Ora, se a gente identificou os encurtamentos, se a gente identificou os desequilíbrios, o que a gente vai identificar também? Quais são os alongamentos que a gente tem que fazer? Terceiro ponto aqui. Então, encurtamentos, desequilíbrios, alongamentos. Os alongamentos, turma, quando a gente for fazer o teste no aluno, a gente vai encontrar aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 problemas, entre aspas, onde a gente deveria estar colocando os alongamentos e dando foco nos alongamentos. Só que, ora, a gente não consegue fazer isso. O seu aluno não tem tempo suficiente para estar fazendo 10 alongamentos,
não tem saco suficiente para fazer 10 alongamentos porque é chato pra cacete. E o que você tem que fazer? Você tem que selecionar os exercícios por ordem de prioridade. Quais são as ordens de prioridade que você vai dar foco para selecionar os alongamentos corretos para trazer essa correção e esse ajuste postural? Ora, os alongamentos que vão impactar diretamente na estrutura física do seu aluno e alongamentos que vão impactar diretamente no objetivo do aluno. Então vamos lá, você tem lá alunos que tem encurtamento de adutores, encurtamento de glúteo, encurtamento, sei lá, de um monte de coisa e ele sente muitas dores na lombar. A primeira coisa que você vai focar é alongar as musculaturas que estão tracionando e trazendo esse desconforto na lombar. O segundo ponto é trazer os alongamentos para as musculaturas que estão encurtadas, que impactam diretamente no objetivo. Então vamos pensar numa aluna que quer hipertrofia de glúteo, sente dor na lombar pra caramba, e ela tem flexões do joelho, ela tem adutores, ela tem peitoral encurtado, ela tem fibular longo, tem tudo isso aí. O que a gente vai dar foco? Ora, se ela sente muita dor na lombar, e a gente identificou que os causadores são os flexores do quadril e os flexores do joelho, a gente vai trazer prioridade nesses alongamentos para diminuir essa tensão na lombar. E obviamente, se a gente conseguir posteriormente, a gente traz os alongamentos que impactam diretamente no desenvolvimento do glúteo, como por exemplo, o próprio adutor. Os flexores do quadril e os flexores dos joelhos impactam no desenvolvimento do glúteo? Impactam. Os adutores também? Também. Então a gente consegue usar as duas coisas ao mesmo tempo. Só que a ordem de prioridade dos alongamentos, e é isso que tem que ficar claro na cabeça de vocês, turma, não é passar o alongamento único e exclusivamente porque você viu o encurtamento. Não. É trazer o alongamento ideal para melhorar a capacidade física, a estrutura física, e diminuir essas dores e desconfortos que o seu aluno sente constantemente, ok? E, obviamente, os alongamentos para aquelas musculaturas que estão encurtadas, que dificultam o seu aluno a chegar no objetivo final. Tá fazendo sentido os alongamentos? Essa é a parte mais importante dessa live, que você precisa entender. Coloca aqui nos comentários se você entendeu. Se fez sentido, se você entendeu. Escreve para mim aqui. Entendi, fez sentido, para eu saber se fez sentido, senão a gente repete. Não vai adiantar nada a gente acabar essa live se você não entendeu essa parte dos alongamentos. Essa ordem de prioridade. Essa ordem de prioridade é uma das coisas que eu vejo mais vocês errando, turma. Por um simples fato de não conseguir observar essa parte com outro olhar. E é mega importante isso, tá? Então, beleza. Dito isso, a gente tem o segundo ponto. Ora, se a gente tem os alongamentos ideais por ordem de prioridade, a gente vai para o quarto ponto, que é o quê? Os exercícios ideais também. Se você conseguiu identificar quais são os alongamentos ideais, as musculaturas que estão encurtadas, o que você tem que dar foco para diminuir ali a dor, desconforto e principalmente trazer o resultado para o aluno, ora, você já sabe, ou já deveria saber, quais os exercícios você deve estar realizando, quais exercícios você não deve estar realizando e quais exercícios obrigatoriamente você tem que colocar para diminuir aquele desconforto, para aumentar o resultado daquele grupo muscular e do objetivo do aluno. Ora, olha que GPS que a avaliação postural dá. Por isso que eu falo que a avaliação postural é um GPS. Ora, se você identificou os alongamentos, você selecionou os alongamentos por ordem de prioridade, que impacta na integridade física, que impacta no objetivo. Você vai para os exercícios. Você, de novo, pega os exercícios que impactam diretamente na integridade, que batem diretamente no objetivo. Como que você vai montar um treino, uma periodização que não vai entregar resultado? Seguindo esse modelo. Você concorda comigo que é basicamente impossível? Você vai errar agora na divisão de treino, você vai errar no volume de treino, talvez. Mas a estrutura, a lógica de onde você tem que focar, onde você tem que olhar, fica clara. Única, exclusivamente porque você fez uma avaliação postural. Então a avaliação postural, ela é um GPS para você conseguir identificar o que você precisa fazer, quais são os alongamentos necessários, quais são os exercícios ideais para estar colocando, o que você não pode estar colocando, o que você tem que evitar.
para aí sim você pegar todas as informações e colocar lá na caixinha da periodização. Então você faz a avaliação postural, você faz a anamnese, pega todas as informações e coloca lá na caixinha da periodização. Aí é impossível você não ter uma periodização que vai garantir resultado. Só que para isso você precisa dominar, obviamente, periodização e precisa dominar, obviamente, esses 6 pontos que a gente está falando aqui da avaliação postural. Tá fazendo sentido? Sim ou não? Coloca aqui, ó. Sim. Só escreve para mim sim, para eu saber se está fazendo sentido ou não o que eu tô falando. Certo? Beleza. Qual é o outro ponto agora da avaliação postural? Isso aqui também é mega importante. Desvios posturais. Turma, seguinte, quando a gente fala de desvios posturais, na nossa literatura a gente tem basicamente 4 posturas padrões que a gente encontra frequentemente. Tá? Ó, o Davidson falou que tá fazendo sentido, o Fernando, Igor, show de bola. Quais são essas posturas padrões? A postura ideal, ou seja, a mais ideal possível, com todas as musculaturas em equilíbrio. A gente tem cifótico lordótico, onde a pessoa pode ser só cifótico, ou só lordótico, ou os dois. Nós temos o dorso plano, ou seja, que tem uma retroversão da pelve. A gente fala que é a bunda aspirina, tá? Então, se você tem um aluno com aquela bunda aspirina, pode ser que ele seja um dorso plano. E nós temos também o sway back, que é o quê? É aquela postura relaxadona, onde está o quadril para frente, a coluna para trás, os ombros para frente. Então, aquela postura que a pessoa está toda relaxadona. Quando você entende dessas 4 posturas, e você entende quais são os padrões de encurtamento que tem, a hora que você bate o olho no seu aluno, automaticamente você vai conectar uma coisa com a outra. Muito provavelmente, o seu aluno não vai ter os mesmos desvios, os mesmos desequilíbrios, exatamente os mesmos que o padrão tem. Mas você já sabe para onde que você vai guiar. Ora, se você tem um aluno que tem uma lordose, você vai olhar para essa postura ideal, que é cifótico lordótico, você vai entender o que você precisa alongar e o que você precisa fortalecer para melhorar essa lordose. Se você tem um aluno com uma retroversão da pelve, você vai olhar para esse dorso plano, por exemplo, e você vai conseguir identificar o que você precisa fazer. Você entende por que é importante você dominar, decorar de fato essas 4 posturas ideais? Porque ela vai agilizar e muito a sua prescrição de treino. E qual que é o grande lance? O grande lance é que a maioria, turma, não consegue entender a avaliação postural porque não consegue entender esses padrões. Não consegue entender os trilhos anatômicos, não consegue entender nem a anatomia, a fisiologia articular. Ora, se você sabe a musculatura que está envolvida naquela articulação, qual é o movimento daquela articulação, se você está vendo que um lado está mais encurtado que o outro, como que você não vai conseguir corrigir? É impossível. Só que para isso você precisa dominar todos esses pontos. Todos esses pontos. Então, é muito fácil a gente falar, ah não, eu domino a avaliação postural, não, eu faço um treino personalizado. Mas ora, como é que você vai fazer um treino personalizado se você não faz uma avaliação postural de fato? Como que você vai fazer um treino personalizado onde você só faz uma avaliação de dobras cutâneas para saber qual é o percentual de gordura? O que o percentual de gordura vai mudar na sua prescrição de treino? Se o seu aluno tem 20% de gordura ou 10% de gordura, você sabe se ele tem capacidade física para fazer um agachamento? Você sabe se ele tem capacidade física para fazer uma passada? Você sabe se ele tem uma capacidade física para fazer um supino reto? Não sabe. Por quê? O número percentual não vai te trazer absolutamente nada. Agora, quando você faz uma avaliação postural, identificando os encurtamentos, desequilíbrios musculares, desvios posturais, inibições musculares, você consegue entender o que você precisa estar fazendo, qual é a capacidade física do seu aluno, o que você precisa colocar no treino do seu aluno para trazer mais qualidade de vida, para trazer mais resultados, o que você não pode colocar que vai prejudicar ainda mais o seu aluno com aqueles desvios, com aqueles encurtamentos. O que você não pode colocar porque seu aluno não tem capacidade física ainda. Ou seja, essa avaliação postural, ela não é um luxo, ela não é um diferencial. Ela é algo obrigatório para todo treinador que se preze e fala que faz um treino personalizado. A sua diferença, se você não faz avaliação postural, a sua diferença como personal trainer
que monta simplesmente um treino para o seu aluno, a sua diferença para o instrutor de academia, que é o professor lá que fica na academia fazendo prescrição de treino para todo mundo, não tem nada de diferença. Você, personal trainer, que não faz avaliação postural, vou repetir para ficar claro. Você, personal trainer, que só trabalha como personal, que fala que faz um treino personalizado. Você que não domina a avaliação postural, você que não faz avaliação postural. E o professor, o instrutor de sala de musculação, que ele também só faz a prescrição de treino para os alunos que estão ali na sala de musculação, mesmo sendo um Ctrl+C e Ctrl+V. Vocês dois não existe basicamente nada de diferença. Por quê? Porque ambos não fazem treino personalizado. Como que você vai me dizer que você faz um treino personalizado se você não analisa absolutamente nada do seu aluno? Você só olha se ele tem, você pergunta se ele tem dor, você pergunta quantas vezes a semana ele vai treinar, você pergunta quanto tempo ele tem disponível para treinar. Agora, entender a capacidade física dele, você não faz. E qual é a sua diferença pro cara que trabalha nessa musculação e monta treino pra todo mundo? Nada. É por isso que você reclama que você não é bem pago. É por isso que você reclama que você não ganha dinheiro com a profissão. É por isso que você reclama que quando as pessoas vêm te pedir o preço da sua hora-aula, as pessoas vão embora e não te dão um retorno. Porque, ora, você está fazendo o mesmo papel que o instrutor da sala de musculação faz. Qual que é a sua diferença? A diferença é que você vai acompanhar o treino pro aluno. A diferença é que você vai contar repetição. A diferença é que você vai carregar peso. A diferença é que você vai montar aparelho. Coisa que o instrutor da sala de musculação não faz. Acorda! Se você quer ser diferente na profissão, você tem que fazer coisa diferente. Se você quer ganhar dinheiro com a profissão, você tem que fazer coisa diferente. Fazer exatamente a mesma coisa que todo mundo faz, meu amigo, vai não dar nada. Nada, 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 nada. E é nessas horas que eu sei que um monte de gente vai chegar e ó, vai fechar essa live. Sabe por que vai fechar essa live? Porque dói, porque machuca, porque escuta a verdade. E tá tudo bem. Tô nem aí pra você que tá indo embora. Tô nem aí. Que eu não tô aqui pra passar mão na sua cabeça. Eu tô aqui pra te alertar que você tá deixando dinheiro na mesa. Tô aqui pra te alertar, pra te mostrar que de fato você consegue ser muito mais reconhecido, você consegue ter muito mais grana, cobrar muito mais caro, mais alto, ter um valor agregado muito maior no seu serviço. Mas se você ficar única e exclusivamente olhando pros problemas, você só vai ser só mais um na profissão.